Eles partiram com a promessa de uma vitória estratégica, uma ofensiva arriscada dentro da Rússia, projetada para enfraquecer o inimigo. Porém, meses depois, o que resta é uma luta pela sobrevivência. É isso que nós vamos ver agora. O que está acontecendo no fronte Kursk, tá? Entre Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia. Detalhe importante: essa matéria que eu vou trazer aqui, essas informações, entrevistas, enfim, estão vindo da BBC. Depois eu vou deixar na descrição aqui para você, caso queira ver na íntegra toda a matéria, enfim. Mas o fato é que eu vou começar até com um trecho de um soldado que ele fala, que ele diz o seguinte: estamos exaustos. Nosso objetivo, não sei mais dizer. Parece que estamos aqui só para segurar o tempo. Outro soldado diz: nunca estivemos preparados para isso. Falta tudo: equipamentos, comida, descanso. Não há alívio à vista. Só para você entender o contexto, que região é essa? Para quem não conhece, é uma região mais ao norte. Vou começar a mostrar aqui imagens de mapa, fica mais fácil. Abrir aqui o mapa e vai ficar mais fácil mostrar. Bom, então, aqui está o mapa da Ucrânia, mostra exatamente a região, tá, de conflito, que é aqui dentro de Kursk. Já é território russo. O fato é que meses atrás, tropas ucranianas avançaram em direção a essa região e conquistaram até um pouco mais, tá, do que está mostrando aqui, aparentemente. Parecia ser uma coisa lógica do tipo: estão desviando todos os soldados, vão começar a desviar todos os soldados das regiões mais complexas, que era aqui abaixo, tá, em toda essa região aqui, de Kramatorsk, de Pokrovsk, Mirnora, todos esses frontes que estão ocorrendo, que estão bem pesados, confrontos. Teoricamente se pensava que essas fileiras iriam, parte delas que está aqui próximo a Belgorod, iriam para aqui, mas não foi. Então todos os planos ucranianos pareciam ser certo, e agora começa então uma luta constante e forte para quê? A Ucrânia não pode perder esse território. Essa, pelo menos, é a aparente ideia, que é do tipo: não podemos vencer, mas pelo menos não podemos recuar. O objetivo é simples: quando esperar a famosa vinda de Trump, né, que é agora em janeiro de 2025, quando congelar o fronte, essa é a expectativa de muitos ucranianos agora, inclusive do próprio Zelensky, né, tá afirmando isso, é que pelo menos essa região possa servir de moeda de troca. Qual é o problema? É que recentemente a Rússia começou a avançar aqui e começou a conquistar alguns territórios. Então, acredita-se que já cerca de 40% do território invadido inicialmente pela Ucrânia já foi tomado pela Rússia, tá? Mostrando até a matéria aqui, ó, da BBC. Detalhe, como eu falei, vou deixar disponível na descrição o link dessa matéria, que está em inglês, mas é fácil você traduzir. Tropas ucranianas exaustas na Rússia são instruídas a se agarrar e esperar por Trump. Basicamente essa é a situação, tá? E aí ele começa a falar, peguei um dos textos, né, que tá lá que eu trouxe no início do vídeo, que tá aqui na matéria. Eles começam a comentar o seguinte: olha, eles falam de condições climáticas terríveis e de uma falta crônica de sono causada pelo bombardeio constante da Rússia, que incluiu o uso de terríveis bombas planadoras de 3.000 quilos. Eles também estão em retirada, com as forças russas gradualmente retomando o território. Então, um dos soldados: essa tendência vai continuar. Eles conseguiram entrevistar os soldados via Telegram, que, mostrando aqui imagens, só para você ter uma ideia, aqui ó, a imagem de invasão em 16 de agosto, tá? E dia 1 de dezembro, essa semana já, com o quanto a Rússia, que está isso aqui em vermelho, se você conseguir dar um zoom aqui, se fica melhor. Então toda essa área em vermelho, aqui ao noroeste, norte e noroeste, e aqui a sudeste, né, já foi ocupada. Aqui ó, também
a Rússia, deixa eu só ver aqui, ó, que está em conflito. Essa região aqui em amarelo também a Rússia conseguiu, né, tentar controlar. Então, se você observar bem, muitas áreas, ó, em amarelo aqui já estão em conflito, tá? Como ele está mostrando aqui, tá praticamente controlado pela Rússia, de certa forma. Então, vindo em direção a Sumi, que é essa região aqui mais central. Então, a Rússia vem avançando fortemente. E aí a matéria vai trazendo tudo isso que está acontecendo lá, que como você acabou de ver, não tem nada, algo bom. Ele até comenta, Pavlo, né, que deram um nome fictício aqui para esses soldados. A principal tarefa que enfrentamos é manter o máximo de território até a posse de Trump e o início das negociações, disse Pavlo, para trocá-lo por algo mais tarde. Ninguém sabe o que. E tá virando um moedor de carne, como costumam dizer, né? No final de novembro, o presidente Zelensky indicou que ambos os lados tinham a mudança de administração dos Estados Unidos em mente. Tenho certeza que ele, né, Putin, quer nos expulsar até 20 de janeiro, disse Zelensky. É muito importante para ele demonstrar que controla a situação, mas ele não controla a situação. E aí a matéria vai falando sobre os ataques de mísseis, ataque MS, Storm Shadow, e aí o próprio soldado vai trazendo informação sobre isso. Podem ter sido usados com efeitos poderosos, até mesmo devastadores, em postos de comandos distantes e depósitos de munição, mas tais sucessos parecem remotos para os soldados da linha de frente. Inclusive, isso tanto serve, isso é um fato tanto para quem está em Kursk como quem está todo esse outro fronte, tá? Todos esses outros frontes aqui que não percebem de forma imediata uma solução interessante, né? Estão atacando, eu sei que atacando áreas importantes em termos de estrutura, mas para esses soldados que estão aqui na linha de frente não tem nenhuma mudança. Não falamos sobre mísseis, disse Miroslav. Dos bunkers, falamos sobre família e rotação, sobre coisas simples. Para a Ucrânia, o avanço lento e penoso da Rússia no leste da Ucrânia ressalta a necessidade de se manter firme em Kursk. Somente em outubro, a Rússia conseguiu ocupar cerca de 500 km² do território ucraniano. Agora, em novembro, acredita-se que foram cerca de 600 km². Ou seja, em 2 meses, por volta de 1.100, mais de 1.000, vamos colocar assim, mais de 1.000 km² de território conquistado. Então, uma quantidade consideravelmente grande, né? A chave não é capturar, mas segurar, disse Vadim, e estamos tendo um pouco de dificuldade com isso. Um pouco não, bastante dificuldade, principalmente o inverno, né, que começou a chegar na região. Ele começa a contar. Ele conseguiu desviar algumas forças russas da região de Zaporizhia e Kharkiv, disse ele. Mas não foi. Mas alguns dos soldados com quem conversamos disseram que sentiam que estavam no lugar errado, que era mais importante estar na frente oriental da Ucrânia do que ocupar parte da Rússia. Nosso lugar deveria ter sido lá, no leste da Ucrânia, não aqui na terra de outra pessoa, disse Pavlo. Não precisamos dessas florestas de Kursk, nas quais deixamos tantos camaradas. E aí eles vão comentando, né, que, segundo relatórios, cerca de 10 mil soldados norte-coreanos disseram que estavam em Kursk, eles disseram que não viram ainda, né? Tá mais para boatos do que de fato e ter encontrado alguém. Ele até comenta, não vi nem ouvi nada sobre coreanos, vivos ou mortos. Eles até ficaram de ganhar prêmio para quem conseguisse documentação, mas não acharam esses ditos norte-coreanos dessa região, né, que estavam dizendo que eles estavam lá. E aí falando que acredita que cerca de 1.000 soldados, eu creio que foi até mais, tem outros informes que foram mais do que isso, infelizmente, né? E aí toda a região, ele até diz, é a única área em que mantemos a iniciativa, tentando atacar. Quanto mais tempo conseguimos manter essa frente, com equipamento adequado, artilharia, etc., melhor. Em Kiev, os comandantes sêniores apoiam a Operação Kursk, mas sempre à distância. Inclusive, esse foi uma das grandes reclamações dos soldados de uma forma geral,
sobre essa questão das lideranças estarem distantes, tá? Houve uma perca gigantesca dos dois lados, tanto Rússia como Ucrânia, mas a Ucrânia perdeu seus principais veteranos, seus principais líderes. Tem casos, tem relatos que chegam que os comandantes reclamando que os soldados não sabem nem ler mapas, não sabem o princípio básico de topografia, porque isso normalmente se ensina na formação militar, mas nem isso esses soldados sabem o básico que é para sobreviver e correm muitas vezes até no sentido inverso do fronte. Tem muitas deserções de forma indireta, do tipo o soldado. Aconteceu isso, inclusive, eu vi algum relato de um brasileiro recente que na hora do tiroteio, e é normal, com desespero, o brasileiro correu para o lado errado do fronte, foi para o lado russo e aí foi atingido. Então isso é bem mais comum, acredita ou não, do que se pensa. Então não é treinamento, não dá tempo, só fazem jogar os soldados no fronte e viram um verdadeiro moedor de carne. Então essa é a situação, uma das muitas histórias que vão chegando, né, na mídia ocidental aos poucos e que vem minando toda a situação de Zelensky. Por sinal, só para você ter uma ideia, Zelensky ele está extremamente ruim nas pesquisas eleitorais. Se a eleição fosse hoje, em dezembro de 2024, Zelensky teria praticamente a metade da votação do seu principal concorrente. Tem até um vídeo que eu vou deixar aqui no final, você vai poder saber mais a situação atual de Zelensky, da Ucrânia, nessa questão eleitoral. Vou deixar aqui o card. Então é isso, valeu, grande abraço, deixa o teu comentário, fui.